Muito boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. No próximo domingo, os irmãos já estão sabendo que nós teremos aqui a Cristolândia. Nós temos aqui em Presidente Prudente a Cristolândia e domingo eles estarão aqui na Terceira Igreja Batista apresentando os seus alunos e fazendo culto. Então, todos estão convidados a estarem aqui. Venham para prestigiar, para conhecer a Cristolândia de Presidente Prudente. Amém? Nosso texto hoje está em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Nosso tema, um barco vazio. Um barco vazio. Pensa aí num barco vazio, que é o tema desta noite. Nesse texto eu estarei lendo e falando por um pouco de tempo sobre este capítulo até o versículo 11. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava todo o barco à multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui na tua presença. Agora, já temos colocado diante do Senhor as nossas orações, nosso louvor, a nossa adoração, tudo aquilo que nós propusemos fazer para a glória do Senhor. E agora, Senhor Deus, os nossos corações estão abertos para ouvir do Senhor as orientações que possam edificar as nossas vidas. Senhor, nos abençoe, que Teu Espírito tenha liberdade de falar aos corações e que nós tenhamos aqui um tempo precioso diante da Tua face. Abençoa-nos, Senhor Deus, trabalha em nossos corações, pois cada um de nós precisa do Senhor, precisa do Teu agir na nossa vida. E certamente
nós estamos aqui porque confiamos nesse agir do Senhor em nossas vidas. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Um barco vazio. Jesus estava no lago de Genezaré. A multidão estava com sede de ouvir a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa, a bênção que nós vamos trabalhar aqui. Nesse texto já tem a primeira bênção, é de saber que existia uma multidão com sede da palavra de Deus, com sede de ouvir a palavra. E isso é ímpar, isso é espetacular. Ter uma multidão ali querendo ouvir da palavra de Deus. E não eram poucas pessoas, não, era uma multidão. Há poucos dias nós tivemos aí Corinthians e Flamengo lá no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, e deu para ver que parece que tinha lá umas 60 mil pessoas, um negócio assim, ou deu 60 mil de renda, alguma coisa de 60 que eu ouvi. A verdade é que tinha muita gente. E quando a gente lê aqui e diz que uma multidão estava ali para ouvir, já pensou um Maracanã encostado na praia para ouvir Jesus? Era uma multidão, nós não sabemos quantas pessoas, mas uma multidão é muita gente. Mesmo com a multidão, Jesus observou 2 barcos junto à praia do lago. 2 barcos parados. 2 barcos onde os pescadores lavavam as redes. Tinha terminado de pescar. Estava lavando as suas redes. Jesus falou com um deles, Simão, e entrou no barco de Simão, que era um pescador profissional. Era um pescador que conhecia tudo de pesca. E do barco, Jesus ensinava aquela multidão. Pediu que afastasse o barco para que aquele grupo pudesse se achegar todos perto do lago. E do barco ele ensinava. Já vi falar que Jesus não precisava de microfone, mas tem alguma coisa, algum segredo aí que só Jesus pode fazer uma coisa dessa, lá do barco, ensinar uma multidão de pessoas na praia. Só Jesus. Jesus estava no barco ensinando. Até aquele momento, o barco de Simão era apenas um barco vazio. Até aquele momento, ele simplesmente lavava a rede e olhava no barco, o barco estava vazio. Eu quero, irmãos, convidá-los a meditar nesse tema. Um barco vazio. 3 pontos para a nossa mensagem. E eu peço que os irmãos, por favor, deixa para tomar água depois. É tão rápido essa mensagem aqui que quando você pensar em tomar água, em levantar, ir para lá, ir no banheiro ou ir tomar água, a mensagem já está acabando. Porque é rápido. Então preste atenção, são 3 pontinhos. Primeiro, um barco vazio prefigura ou figura nossas obras. O que faltou por toda aquela noite? O que faltou por toda aquela noite para um homem todo cheio de capacidade, um homem profissional de pesca, um homem que estava ali lavando as redes e com os barcos vazios? O que faltou? Acaso faltou peixe? Não.
os peixes estavam lá. Veremos que tinha peixes. Acaso faltou experiência do pescador? Não, Simão era um homem profissional de pesca. Era um pescador que conhecia tudo de pesca. Tinha peixe, tinha um homem ali que sabia pescar. Faltou gastar tempo, algo que precisava fazer? Não. Simão trabalhou a noite toda. A noite inteira. Tinha peixe, ele sabia trabalhar, ele sabia pescar, ele conhecia tudo de pesca, ele se dedicou a noite inteira pescando. E para pescar, Simão se dedicou, se preparou. Ele não estava ali brincando de pesca, de pescaria. Ou não estava ali num lazer, ou estressado, como alguém diz, está estressado, vai pescar. Simão não estava simplesmente assim nessa situação. Aquilo era o trabalho dele. Ele tinha uma empresa de pesca. E assim concluímos. É um retrato da vida que estamos sujeitos. Esse barco vazio, depois de tanta dedicação, depois de tanto nós analisarmos isso, vemos que é um retrato da vida a qual estamos sujeitos. Quando julgamos estar no lugar certo, olha, nós estamos no lugar certo. Quando nós estamos fazendo a coisa certa, quando estamos certos daquilo que estamos fazendo, estamos certos daquilo, quando nos dedicamos naquilo que fazemos, quando investimos tempo, dia e noite, fazendo aquilo que sabemos fazer, aquilo que precisamos fazer, e o barco está vazio. Fazemos de tudo. Nós lutamos, nós trabalhamos, nós corremos atrás, mas ao olhar do lado, o barco está vazio. Quanta necessidade que às vezes foge da nossa mão. Quantas necessidades que nós procuramos solução e nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro e só vemos um barco vazio. Pensemos em Simão. Simão Pedro lavando as redes e falando consigo mesmo, não entendendo absolutamente nada do que havia acontecido. Talvez ele olhasse para os céus, olhasse para o mar, olhasse em algum lugar e falasse: eu não estou entendendo. Olha para o barco vazio. Não entendo, eu não entendo, eu não entendo. E o barco vazio não tem explicação. Ali naquela situação não havia explicação que convencesse Simão Pedro. Um barco vazio. É tudo um ponto, eu trabalhei, eu fiz de tudo, eu conheço o que estou fazendo, eu me dediquei em fazer. O que é que está acontecendo? Segundo ponto. Do barco vazio vem a alimentação, ou o alimento eterno. Do barco vazio vem o alimento eterno. Do barco, Jesus alimenta a multidão com sua palavra. Jesus viu o barco vazio. Pedro não tinha explicação, mas Jesus já achou alguma coisa ali.
que servia para ele. O barco vazio não servia para Pedro, não tinha mais jeito. Ele podia só guardar aquele barco para um outro dia, para o dia seguinte voltar ao mar alto. Mas Jesus pede para que ele leve distancias daquela multidão para que ele pudesse alimentar aquele povo com aquele barco. Então, o barco vazio, a alimentação da palavra de Deus começa com a presença de Jesus no barco. Todos já pensaram naquela musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. A presença de Jesus no barco já começa a mudar. Versículo 3 diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Parece que as coisas estão começando a mudar. Parece que já tem uma direção diferente. Pedro talvez sentiu pelo Espírito Santo algo na sua vida. Falou, olha, eu estava triste até agora, mas parece que tem alguma coisa aqui útil acontecendo, porque o meu barco está servindo para o mestre. O barco começou a ser útil. O barco vazio começou a ter sentido. E nada tem sentido. Absolutamente nada tem sentido sem Jesus. Nada tem sentido sem Jesus. Eu quero dizer a você, meu irmão, que você pode trabalhar a noite toda, e a palavra de Deus diz isso no Salmo, que fala assim, Salmo 127, posso levantar de madrugada, comer pão de dores, se o Senhor não edificar a casa. Quero ler esse porque veio na minha mente agora, não está eu quero ler, porque é tão importante saber o que a palavra de Deus diz. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele ao seu amado sono. Inútil vos será a noite toda trabalhar, se o Senhor não estiver no barco. Não há. Jesus tem que estar no barco para que nós tenhamos sucesso. Jesus tem que estar no barco da sua vida. Jesus tem que estar no lugar onde você tem se dedicado a fazer as coisas. A partir de então, começa aí com Simão Pedro um teste de obediência. E aí eu quero dizer, meus amados, que Jesus tem propósito de ensinar aqui neste texto. E muitas vezes isso acontece conosco. Jesus, ele tem aqui o propósito de ensinar um pescador profissional a pescar. Ah, mas eu já sei. Ah, eu conheço disso tudo. Não, Jesus tem o propósito de ensinar coisas naquilo que você pensa que é um expert. Jesus ordena: faze-te ao alto mar. Já pensou que ordem
depois de ensinar a multidão, claro que Jesus já conhecia tudo, a situação íntima de Pedro, a decepção da pesca. E Jesus então se aproxima, manda a multidão sair, já fez a sua parte de ensinar. E depois Jesus diz a Simão: faze-te ao alto mar. E aí, Simão Pedro, você imagine naquele momento que você está olhando num barco vazio, decepcionado, porque não pescou a noite toda e não conseguiu nada. E agora não é hora de pescar, agora não é hora de ir, agora não é hora. E Jesus disse: vamos, vai ao mar alto. Mas não é hora de ir. Quantas vezes nós temos falado isso? Eu sei que não vai dar certo isso, mas quem diz que não? Eu sei que isso não pode acontecer, mas quem diz que não? Eu sei que essas coisas não vai dar certo, mas quem foi que diz que não vai dar certo? Se Jesus está dizendo que vai dar certo. Se Jesus está dando uma ordem. A palavra de Jesus provoca renúncia em Pedro. E essa palavra tem que provocar renúncia em nós, a cada momento da nossa vida. Essa palavra tem que provocar em nós arrependimento em cada momento da nossa vida. Essa palavra tem que provocar em nós conversão em cada momento da nossa vida. Essa palavra tem que mudar, transformar a nossa vida. Essa palavra tem que nos fazer nova criatura. Ser um novo homem, ser um novo servo de Deus, voltar a servir o Senhor. Eu não posso viver a minha vida desse jeito, eu vou pescando, eu vou trabalhando, eu vou decepcionado a cada dia e continuo, mas Jesus está ali para de repente falar: para, que o meu propósito na tua vida poderá ser outro. Essa palavra que provoca renúncia em Pedro. Pedro, então, quando ouve aquela, vai ao mar alto. E ele diz, chegando lá, lançai as vossas redes. Lance a rede. E Pedro diz: não pelo que sou. Eu sou pescador profissional. Eu sou o cara. Eu conheço tudo. Mas não pelo que sou. Não pela minha experiência de pescar todos os dias. De tomar conta de uma empresa de pesca. Não pelo que sou, não pela minha experiência, mas pelo poder da sua palavra, eu vou fazer isso. Isso é renúncia. Isso é quando você chega diante de Deus e fala: não é mais o que eu quero, não é mais o que sou, não é mais o que eu estou pensando em viver, não é mais os meus passos, mas aquilo que o Senhor quer para a minha vida. É decisão que você tem que tomar de repente, ao ouvir as palavras de Jesus. Não é mais isso. Pedro fala: pela tua palavra eu vou lançar, eu vou obedecer. E pelo poder da palavra, sabe o que acontece? Os peixes estavam lá.
Não tinha peixe? Tinha, estavam lá, os peixes estavam lá. Pelo poder da palavra de Deus, as redes foram cheias, estavam cheias, estava a ponto de romper. Pelo poder da palavra de Jesus, os barcos já não estão vazios. O barco já não estava mais vazio, mas é pelo poder da palavra de Jesus. Quando Ele manda lançar as redes, quando há obediência no lançar as redes, quando há mudança no íntimo daquilo que eu era, que eu sou, que eu pensava ser, e agora, pela sua palavra, eu vou obedecer a tua voz. Pelo poder da palavra de Jesus, tem peixe suficiente para encher outro barco. Vem, porque senão nós vamos a pique. Vem ver o que aconteceu com a palavra de poder. Terceiro ponto. Barcos vazios. São desafios lançados. Os barcos vazios, as dificuldades, são desafios lançados. E aqui tenho desafiados a conhecer o Senhor Jesus. O primeiro desafio é conhecer o Senhor Jesus. Quem é este? Quem é este que os peixes obedecem? Quem é este que o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é esse que tem poder para pescar completamente fora de hora? Quem é esse que tem poder para pegar toda a sua situação, toda a sua dificuldade e falar: chegou, agora está nas minhas mãos? Quem é esse? Primeiro desafio que você tem na sua vida é conhecer esse Jesus e o receber como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. É isso que Jesus veio. Veio buscar e salvar o que se havia perdido, e não há outro. Pedro depois aprendeu tanta lição, que em Atos 4,12 ele fala: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É Jesus, é aquele que pesca, é aquele que manda, aquele que ordena todas as coisas. Simão, versículo 8, diz: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, que sou um homem pecador. Se somos desafiados a conhecer o Senhor Jesus, somos desafiados a nos conhecer, saber quem somos. Simão prostrou-se aos pés de Jesus, reconhecendo o seu poder, a sua santidade, o poder e a santidade de Jesus. Mas Simão também temeu e o chamou de Senhor. Senhor. Porque ele foi desafiado a externar diante de Jesus o que verdadeiramente ele era. Externar diante do Senhor que sou. Um barco vazio vai provocando coisa e chega ao ponto de falar: Senhor, ausenta de mim. Por quê? Porque eu sou um homem pecador. O Senhor é santo, 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 e eu sou um homem pecador. Nós estamos em lugares diferentes. Sou um pecador, sou indigno. E a palavra de Deus diz que o pecado nos deixa ausente de Deus, Isaías 59:2, porque as suas iniquidades
fazem separação entre vós e vosso Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto, para que não vos vejam. É isso. Desafiados também a arrepender e confessar os seus pecados, a conhecer a santidade de Deus, a olhar para nós mesmos e ver que somos pecadores, ver a necessidade que temos, nos entregar a arrependimento, a conversão, e dizer aqui como Romanos 10, 9, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e no seu coração creres que Ele ressuscitou do morto, será salvo. Ou Atos capítulo 3, versículo 19, Atos capítulo 3, versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor no barco. No barco eu acrescentei aqui. Que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado, de purificar de toda a injustiça, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel. Mas somos desafiados também. O barco também desafia a segui-lo. Pedro, um homem tão experiente, um homem conhecedor de pescaria, ele foi envolvido nas redes do Senhor Jesus. É esse o nosso desejo. O maior desejo do nosso coração é que nós sejamos envolvidos nas redes do Senhor Jesus. Que Ele, ao lançar a rede para pegar aquela multidão de peixe, eu seja um deles. Mas Pedro não pescava só, ele tinha uma empresa, era uma sociedade. E o que aconteceu? Havia mais dois, Tiago e João, filho de Zebedeu. Os dois filhos de Zebedeu, junto com Pedro, Simão Pedro. E diz que naquele dia, eles, Pedro, Tiago e João, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram tudo. Mas não se preocupa mais com um barco vazio? Não. Se preocupa em pescar a noite toda? Não. Porque agora a minha vida está em seguir a Jesus. E agora o alimento vem dele. O alimento vem dos seus milagres, do seu amor, da sua compaixão. E para concluir, Pedro saiu para pescar. Trabalhou a noite toda. Estava lavando as redes, preparando para guardar tudo, porque tinha o barco vazio. Porque nada apanhou naquela noite. Foi então que chegou Jesus. E é nessa hora que chega Jesus, é nessa hora difícil. Jesus chega e diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. É nessa hora que chega Jesus. Convidando, vinde.
Às vezes nós lutamos tanto e não ouvimos essa voz de Jesus dizendo: vinde, vinde a mim. Não é nesse tempo que nós temos que ouvir a voz de Jesus. Em qualquer situação que você estiver, Jesus quer ser o seu Senhor. Ele quer ser aquele que te ensina a pescar. Ele quer ser aquele que tem um novo plano, propósito na sua vida. E muitas vezes nós estamos vivendo com o barco vazio, achando que está tudo muito bem. Nós somos desafiados a orar. Nós somos desafiados a se entregar. Nós somos desafiados a segui-lo. Qual o desafio que você tem? Você olha para a sua vida, faz uma análise de tudo. Como está a sua vida? Como é o encontro quando você ouve a voz de Jesus? Que encontro você pensa que está tendo? Que decisão você pensa em estar tomando? No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 6, versos 2. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versos 2. 2 aos Coríntios 6, 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Aqui, agora. Que oração você vai fazer para Deus hoje? Baixe suas cabeças, eu quero orar e nós vamos encerrar esse culto. Eu não poderia deixar de perguntar a você: